Alô. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir para que todos se assentem, para que nós possamos começar então a audiência pública. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos aqui numa noite de sexta-feira, né? Normalmente na sexta-feira à noite a gente busca fazer outras coisas e eu parabenizo então vocês hoje por estar aqui para discutir um pouquinho de como o nosso bairro vai ser, as mudanças que a Prefeitura, por intermédio do secretário Coca, pretende fazer. É um momento de diálogo, um momento democrático, onde todas as pessoas poderão se manifestar para que nós possamos aí conduzir o nosso bairro. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Padre Márcio, que eu e o Coca tivemos aqui conversando com o Padre. Ele cedeu o espaço para que nós possamos fazer essa discussão sobre o bairro da Vila Prado na Vila Prado. Normalmente as audiências públicas acontecem na Câmara, só que eu acreditei ser muito mais fácil trazer a Câmara Municipal até o bairro do que levar todas as pessoas interessadas no assunto lá para a Câmara. Então a ideia é aproximar mais a Câmara Municipal da população. Desculpa, deixa eu só desligar aqui para não ter problema. Então, o intuito é justamente ouvir vocês, né? Permitir aí que o secretário faça a explanação devida, né? E de forma democrática nós possamos então conduzir a nossa audiência. Eu vou pedir então para o Antônio Clóvis Pinto Ferraz, carinhosamente conhecido como Coca, né, que faça parte da mesa. O Capitão Renato? O Capitão Renato, coordenador de operacional do 13º Batalhão da Polícia Militar, gostaria de pedir para também compor aqui a mesa. Eu gostaria de justificar a ausência do vereador Júlio César, que era para ele estar aqui hoje, o presidente da Câmara. No entanto, houve uma urgência de última hora e ele precisou viajar numa missão para a Câmara Municipal. Então eu justifico aqui a ausência do Júlio. Outro vereador que justificou a sua ausência foi o vereador Roselei Françoso, que ele já tinha compromissos previamente agendado. Eu tenho aqui a assessora do Robertinho Mori, né? É isso? Alice, a assessora do Robertinho Mori, representando também o vereador. Tem mais alguma autoridade que não foi nominada? Eu acredito que por hora é isso. O representante do Sim Comércio, o Paulo Gulo, está para chegar. Então, se o Coca estiver fazendo a explanação, ele vai chegar de mansinho e depois eu apresento ele. Tá bom? Bom, então eu declaro aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos, onde serão debatidos assuntos relacionados ao trânsito e estacionamento de veículos na região da Vila Prado. Essa audiência foi solicitada por este vereador através do requerimento 1814/17, aprovado no Legislativo. Ok? Eu vou... Só para vocês. Opa, temos a presença do vereador Azuaite. Chega aqui com a gente, vereador. Por favor. Só para vocês entenderem a dinâmica, então nós vamos
eu vou dar a palavra para o Coca, que terá o tempo necessário que você achar preciso para fazer a explanação. Depois eu vou dar a oportunidade para o capitão Renato, se quiser fazer alguma explanação. Depois eu vou fazer as minhas considerações. O professor Azuaite também, vereador. E eu abro depois a palavra para a população que queira se manifestar. Ok? Muito bem. Coca, essa que é sua. Bem, boa noite a todos e a todas. Saudar aqui o nosso vereador Gustavo Pose, nosso vereador Azuaite Martins de França, capitão Renato, e saudar a todos vocês presentes aqui. Bom, só um fato interessante, né? Há 20 anos atrás, nós estávamos aqui nesse mesmo local discutindo mudanças no trânsito da cidade de São Carlos, né? O prefeito na ocasião era o prefeito Melo, João Otávio Daione de Melo, e nós viemos discutir aqui algumas mudanças que empreendemos naquela ocasião na cidade de São Carlos. E eu me lembro que uma das mudanças, né, que vocês acompanharam foi a colocação de mão única na Avenida São Carlos, né? Uma mudança importante à época e que foi feita, né? E se não tivesse sido feita, nós teríamos uma condição de trânsito na área central muito ruim, né? Aquela mudança foi importante à época. Mas é só um fato ilustrativo aí. Bom, o objetivo aqui é discutir com vocês, de forma bem objetiva, né, sintética e rápida, depois abrir para vocês perguntarem e a gente discutir, algumas mudanças viárias na Vila Prado, né? A Vila Prado, a ligação com a área central da cidade, né, com a região central, nós temos basicamente 4 ligações. Nós temos aqui na General Osório, depois nós temos aqui de frente à estação no viaduto, na Cândido Padim, depois nós temos aqui na Rua Itália, e depois nós temos ali na José Rodrigues, né, e na Leopoldo Prado, que sai da Vila Prado, da Praça Itália, e liga aqui com o Jesuíno de Arruda. Então são 4 ligações. Nós queremos dar uma atenção especial a essas 4 ligações. Então, antes de falar em mudança de sentido de via na grande Vila Prado, digamos assim, eu queria falar um pouquinho dessas ligações. Então, por favor, o próximo, hein? Bom, isso aqui, todos vocês conhecem, né? É aquela ligação da Cândido Padim, né? Aqui está o Senai, ali no alto, né? Infelizmente, acho que nós não temos nenhum apontador. Está a Moister, a antiga Moister, né? A antiga Moister, ela está sendo reformada, digamos assim, e vai ser construído um grande conjunto comercial ali onde era a Moister, né? Subindo aqui pelo viaduto do lado direito, de frente ao Senai. Muito bem. Aquele local hoje tem uma rotatória muito pequena ali, né? Um trânsito bastante confuso, inseguro, né? No horário de pico com capacidade limitada e tal. Então, quando a Moister, quando a empresa que comprou a área ali, que era da antiga Moister, ela foi fazer o seu projeto, nós negociamos com a Moister de fazer um dispositivo viário mais adequado para aquele local. Deixar de ter aquela rotatória minúscula, né, para ter um sistema viário parecido com esse que está aqui. De tal forma que aqui está o Senai, nós vamos entrar um pouquinho aqui na área do Senai, e quem vem, por exemplo, do centro, que quer pegar essa rua aqui à esquerda, do lado do Senai, vai poder ter uma área de armazenagem, né, com segurança, direitinho e tal. Travessias de pedestres, né, que não estão desenhadas aqui, deveriam ter sido, né? Travessia de pedestre é importante nessa região, tem muitos alunos do Senai. Então, é uma intervenção importante que nós pretendemos fazer. A própria empresa que está reformando aqui a área da Moister, que vai ser o centro comercial, uma parte dessa implantação desse sistema viário será paga por essa própria empresa, né? Muito bem. O próximo, Leonardo. Bom, aqui nós estamos na General Osório, passagem com a ferrovia. O que nós pretendemos fazer ali? Conversamos com a Rumo, que é a empresa que opera o sistema ferroviário aqui em São Carlos, e nós pretendemos colocar mão dupla nessa passagem, nesse trecho ferroviário. Isso vai ajudar muito também, porque hoje o sentido é único, né? Do centro aqui para Vila Prado. Nós queremos colocar também um sentido Vila Prado, centro. Claro que isso vai... nós vamos ter que fazer alguns ajustes, né? Aqui está escondidinha algum ajuste viário. Vamos ter que semaforizar isso, né? Porque quando o trem está passando, vai ter que ter o sinal vermelho para os carros e tal. Mas é uma coisa importante também, nós entendemos que melhoramos também o acesso aqui para
para Vila Prado, melhorando essa ligação com a área central, né? Estou falando em linhas gerais, uma coisa muito técnica, né? Nem dá para ver direito aqui nos slides, mas é uma coisa que está muito bem estudada pela nossa equipe de engenheiros, nossa equipe técnica. Aliás, estão presentes aqui o Paulo, né? Que é nosso diretor de trânsito, está presente aqui o Leonardo, parece que eu vi o Wilson também aí, nosso engenheiro, e está a Ingrid também, que é a nossa chefe de gabinete, presentes aqui. Bom, então falamos de 2 ligações com o centro. Vou falar da terceira agora. Terceira ligação é aqui na Praça Itália, né, chegando aqui no Jesuíno. A Praça Itália, nós fizemos um projeto para a Praça Itália há 20 anos atrás, quando o número de veículos na cidade de São Carlos era muito menor do que é hoje. Eu diria que era aproximadamente 30% do que é hoje. A cidade de São Carlos é uma cidade extremamente desenvolvida. Hoje nós temos aproximadamente 180 mil veículos aqui no município de São Carlos, para uma população em torno de quase 250 mil habitantes. Então, aquilo que a gente chama de índice de motorização, que é o número de veículos por habitante em São Carlos, é aproximadamente 75 veículos para cada 100 habitantes. Então, cada 100 habitantes, nós temos 75 veículos. Esse índice, para vocês terem uma ideia, está acima da Alemanha, está acima da França, está próximo do Japão, e caminhando para chegar no nível de Canadá e Estados Unidos. Ou seja, São Carlos é uma cidade bastante desenvolvida do ponto de vista econômico e social. Claro que estamos hoje em São Carlos com algumas dificuldades, em função da economia do país, né, que andou patinando nos últimos anos, mas esse ano, se Deus quiser, já melhora. Então, esse número de veículos que temos em São Carlos hoje, que já é um número astronômico, acima do número verificado nos países desenvolvidos, né, como eu disse para vocês, ele é um número que tende, inclusive, a crescer. Então, nós temos que olhar sob essa ótica. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui na Praça Itália, aquele projeto de rotatória ali na Praça Itália, rotatória com 2 alças e tal, há 20 anos atrás ele funcionou muito bem. E durante muitos anos funcionou bem. Hoje ele não funciona mais. No horário de pico, você tem congestionamentos lá muito grandes, dificuldade extrema do pedestre atravessar, né? Então, isso precisa ser reformulado. A nossa proposta, então, eu não vou ficar dando detalhe aqui, porque é muito técnico isso, né? É colocar semáforos, semaforizar, colocar travessia de pedestre, para que o pedestre também possa atravessar. Enfim, descongestionar essa região, sobretudo no horário de pico, que congestiona bastante. Muito bem. E tem uma quarta ligação, que eu falei para vocês, que é a ligação aqui pela Rua Itália. Travessa 8, com a Rua Itália. Aqui não tem muito o que fazer, mas só adiantando para vocês. O nosso projeto, a nossa intenção é a rua que passa ali ao lado da ferrovia, que passa, portanto, ao lado do viaduto ali da Rua Itália, é a continuidade da José Bonifácio. E a rua de baixo, digamos assim, é a continuidade da 9 de Julho. A nossa intenção é abrir a Rua 9 de Julho naquele trecho que ela está interrompida na antiga Faber-Castell ali, na antiga Faber, que hoje é do Dama, né, o Dama que comprou. Então a nossa intenção é abrir aquela rua de tal forma que a José Bonifácio, o prolongamento do José Bonifácio, que passa ao lado da orla ferroviária ali, ela operaria com mão única, no sentido centro-Praça Itália, seguindo já a tendência normal da José Bonifácio, né? Seguindo, dando continuidade ao sentido dela, e a 9 de Julho, né? Com essa abertura ali, onde era a Faber, e hoje é do Dama, como eu disse, nós conseguimos sair da Praça Itália aqui com sentido único e seguindo, então, na 9 de Julho, até a região da USP ali, que ela segue, né? Então, é uma mudança importante. Então, aquele congestionamento que a gente observa no viaduto, por exemplo, já vai deixar de existir, porque a pessoa necessariamente tem que pegar a direita para depois fazer o retorno pela 9 de Julho. Então, nós estamos cuidando com muito carinho dessas 4 ligações entre a área central da cidade e a grande Vila Prado, né? Que não é só a Vila Prado, é a grande Vila Prado. Todos esses bairros aqui, no entorno, aqui, né? Vizinhos aqui da Vila Prado, inclusive que dão acesso aqui à Cidade Araci, Cruzeiro do Sul, etc., né? E mais para o lado de cá, né? Também. Bom, isso posto,
Tem mais um slide aí, Leonardo? Aqui é na região do Jesuíno, né? Nós vamos melhorar a Praça Itália e vamos melhorar também a região do Jesuíno de Arruda, né? Existe um recurso grande que o governo federal deve liberar para duplicar aquele viaduto que liga a Praça Itália ao Jesuíno, né? Ou Jesuíno, a região do Jesuíno à Praça Itália. Então, aquele viaduto deve ser duplicado, vai melhorar muito, mas além da duplicação do viaduto, é importante também essas mudanças que nós vamos fazer na Praça Itália e essas mudanças que nós vamos fazer aqui na região do Jesuíno. Para vocês terem uma ideia, né? Subindo a José Rodrigues que sobe lá da Praça Itália, ali, ela não vai chegar mais no Jesuíno, ela vai derivar à direita, numa região que já foi desapropriada ali, e vai pegar Leopoldo Prado. Então ela vai chegar nessa região aqui da Leopoldo Prado. Com isso, essa rotatória que existe de frente ao Jesuíno vai poder ser adequada, o viário dela, a geometria dela, para a gente ter condições de fluidez aqui também, que é uma região bastante congestionada, né? Então, falei das 4 ligações da região central aqui com a Grande Vila Prado. Agora vamos falar um pouquinho, acho que nós podemos passar, isso é uma coisa técnica, né, de semáforo e tal. Põe para mim agora, por favor, Leonardo, o sistema de circulação que nós pretendemos. Bom, não dá para ver direito, né, porque não está o nome da rua aí, mas o sistema de circulação que a gente pretende aqui para a Grande Vila Prado. Bom, primeiro, volto a insistir, o número de veículos cresceu muito, muito. Quando o número de veículos cresce muito, a solução, a mais simples, né, a solução que tem que se caminhar tecnicamente, é você colocar sentido único nas vias. Por que sentido único? Sentido único, o pedestre atravessa com muito mais facilidade, ele olha só para um lado e atravessa. O veículo de uma transversal que vai cruzar uma via principal, ele olha apenas de um lado e atravessa. Portanto, você tem muito mais segurança e você tem muito mais fluidez no trânsito. Eu estava chegando agora aqui, por exemplo, e vim pela Salum. Tem um ponto de ônibus ali, logo depois da praça aqui, descendo. O ônibus não conseguiu encostar direito, né, estacionar direito no ponto. Ele ficou no meio da rua, uma série de carros que estavam atrás ficaram formando fila ali, congestionando. Então, um sintoma típico, né, de uma situação em que você tem um número de veículos muito grande e que já justifica você ter um sistema de vias com sentido único. Como tem na área central, né? Na área central, num dado momento no passado, se colocou uma UNA na 9 de julho, se colocou sentido único na José Bonifácio, sentido único na Alexandrina, Episcopal, etc. e tal, né? São Paulo, Dom Pedro, etc. Então, eu entendo, né? Nós entendemos, nós técnicos que trabalhamos na secretaria, que é a hora da Grande Vila Prado passar por uma intervenção no sentido de colocar sentido único nas vias e tal, né? Vou dar uma ideia aqui de como é que seria, né? Aqui a Rua Grécia aqui, como é que chama aqui? A Henrique Gregory, e aqui a Rua Larga, né? Um canteiro, evidentemente, tem que ser com sentido duplo, né? E aqui Henrique Gregory. A Henrique Gregory, por exemplo, nas travessias, né, digamos, da área mais central da Vila Prado para a parte mais de baixo, ela está muito congestionada nos horários de pico, ocorrendo acidentes, né? O professor Azuaite Martins de França, nosso vereador, várias vezes esteve conversando comigo sobre isso, né? Como também o Gustavo Pose. Então é um problema seríssimo, né? E um problema grande, grave que nós temos na Henrique Gregory, né? Que depois é Tancredo Neves, a partir de José Pereira Lopes, é ali naquela confluência da José Pereira Lopes com a Henrique Gregory. Aquilo tem que ser modificado, tem que ser um projeto especial para aquilo, porque está congestionando e demais, né? Então esse projeto, Leonardo, você pode mostrar agora, por favor? É este projeto aqui, né? Nós temos um projeto então para José Pereira Lopes com Henrique Gregory, um projeto semafórico adequado, né, moderno, que vai descongestionar por inteiro aquele local lá, que hoje está muito congestionado, né? Não vou também ficar dando detalhe técnico como é que vai ser, porque, né, é coisa de engenharia e tal, mas vai dar uma descongestionada muito grande nesse local. Voltamos agora para os sentidos da via. Bom, então nós devíamos ter um nome das vias aqui, mas infelizmente não tem. Então, como eu disse, aqui é a Rua Larga, aqui Henrique Gregory, né? Depois segue aqui a Rua Grécia, e a ideia é tentar colocar sentido único
praticamente em todas as vias, né? Então, a Salum, por exemplo, a Salum, se não me engano, está aqui, né? Ela teria sentido único lá do Diocesano em direção aqui ao Jesuíno, né? Que é essa via aqui, ó. Essa é a Salum, a via que passa aqui de frente à igreja, né? As paralelas a ela, tanto de um lado como de outro, né? Sentido contrário. Uma vai, outra vem. E também, da mesma forma, tanto quanto possível, nas vias transversais, né? Desembargador Júlio de Farias, né? Com o sentido, digamos, para lá, a paralela no sentido contrário. E depois, então, eu vou pedir para o Paulo, que é o nosso diretor de trânsito, que inclusive já, conhece melhor essa região da cidade aqui, para discutir um pouquinho com vocês isso. Mas a ideia é exatamente essa, tentar colocar mão única na maior parte das vias, visando segurança, visando descongestionar, visando ampliar estacionamento, porque na hora que você tem sentido único, você pode colocar estacionamento dos dois lados, na maior parte delas, né? Então isso é uma mudança importante e eu acho que traz uma grande modernização aqui na Grande Vila Prado. Agora, importante, tão importante quanto tudo isso nós faríamos com uma sinalização totalmente nova. Essa sinalização antiga, que está muito degradada, deteriorada, ela seria substituída por uma sinalização totalmente nova, colocando inclusive semáforos novos onde necessário, né? Não vamos ficar aqui dando detalhe, mas basicamente é isso que nós pretendemos, né? Eu acho que, Gustavo, né, a menos de detalhe aí, que não convém, né? Eu me coloco agora à disposição para discutir. Paulo, você quer dizer alguma coisa também? Acrescentar alguma coisa? Então vamos colocar aqui, nos colocar à disposição de vocês. O professor Azuaite, voltando um pouquinho, ele está muito preocupado aqui com essa Henrique Gregory, né? As passagens aqui, que são passagens que estão muito congestionadas, no horário de pico, com acidentes e tal. Então a gente tem um plano para isso bem delineado. Aquelas passagens no canteiro da Henrique Gregory, onde tem a ciclovia ali, seriam todas como única. Nós estaríamos abrindo mais alguns trechos de via ali, para poder dar mobilidade adequada com toda a segurança para os usuários. Então, isso que eu queria dizer, Gustavo. Eu passo agora, então, volto a palavra para você. Estou à disposição aqui, junto com a equipe, para responder as questões que entenderem pertinentes. Ô Evandro, fica com esse daqui, e aí eu vou fazer algumas considerações, passar a palavra depois para o vereador Azuaite, caso deseja falar alguma coisa, e se for o caso, que vocês quiserem se manifestar também, tá? Algumas pessoas me procuraram, Coca. Existe um problema que são os caminhões na Avenida Salum e também na Rua Larga. Dependendo do tamanho do caminhão, se ele encosta para fazer algum tipo de entrega, alguma coisa, dá um certo congestionamento. Nós temos a Electrolux, que é até vamos dizer assim, um orgulho da nossa cidade ter uma empresa grande aqui. No entanto, muitas vezes os caminhões atravessam a Avenida Salum e quase que, vamos dizer assim, ocupa as duas, depende da situação. Então, não sei se é possível na Avenida Salum e na Rua Larga limitar o horário de tráfego de caminhões, ou especificamente, de repente, na Avenida Salum, se é possível. Eu estou falando se é possível porque eu sou professor de filosofia, eu não entendo nada de trânsito, né? Então, se é possível, ou a proibição do tráfego de caminhão pesado na Avenida Salum, ou a limitação de horários para descarga de mercadoria, alguma coisa assim, para que o trânsito também não seja comprometido. De repente, aí é para a equipe de vocês estar pensando em alguma coisa nesse sentido. Um senhor também acabou de vir falar comigo, ali ele, ó, isso, ele comentou comigo sobre essa questão dos caminhões, e hoje eu me deparei com essa situação. Eu não moro na Vila Prado, mas eu moro num bairro próximo aqui. Então eu consumo aqui no bairro e circulo. Minha filha de 2 anos e meio estuda aqui na creche de Araci. Então eu vivo a Vila Prado também. E eu me deparei com uma situação desse caminhão. Um caminhão enorme, onde se tivesse carro estacionado dos dois lados,
o caminhão não passa com outro carro vindo junto. Então, acho que de repente é uma forma de pensar. Eu não sei se é possível ou não fazer essa proibição, né? Tive a informação que tem uma lei que proíbe, só não tem as placas, retiraram no passado, alguma coisa assim. Então, que se pense essa questão aí dos ônibus, tanto dos caminhões, tanto na Rua Larga como também na Avenida Salum, para que possa facilitar aí o tráfego, a fluidez do tráfego. Eu gostaria de, desde já, agradecer a sua presença aqui, né? Eu sei que você, normalmente, sexta-feira, tem os seus compromissos e, mesmo assim, está aqui com a gente hoje, ok? Eu vou falar menos, né? Eu quero passar a palavra para o vereador Azuaite, que também é morador aqui, não é da Vila Prado, mas está quase, né? Entendeu? Então eu vou passar a palavra para o vereador Azuaite e depois a gente abre para as pessoas que desejam falar. Obrigado, Gustavo. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma observação, antes de mais nada, que eu acho que deve nortear todo o estudo antes da intervenção no real e no concreto viário. As intervenções não são obras exclusivas de engenharia, mas elas são obras que têm que levar em consideração a cultura, os hábitos, os costumes, a economia e tudo mais. Então, eu estou vendo esse quadro aqui e veja, eu posso não ser um entendedor da Vila Prado, mas eu moro aqui há apenas 64 anos. Então, eu conheço um pouco dos hábitos e dos costumes. Estou vendo aqui esta sugestão da Salum de mão única e fico preocupado com o comércio. Fico preocupado com o comércio. É claro que os ônibus representam aqui uma sobrecarga, tanto na Salum quanto na Rua Larga. Rua Larga chama-se Rua Larga, mas talvez seja a rua mais estreita da cidade de São Carlos. Porque quando passa é um só, porque é estacionamento dos quatro lados, e quando é um ônibus ou quando é um caminhão, a coisa complica muito. Então, com a Salum me preocupo. Mão única com o comércio que é crescente aqui na Vila Prado, é um eixo de desenvolvimento da Vila Prado, tanto na Salum quanto na Larga. É uma preocupação. A outra preocupação que tenho é a seguinte: aqui a gente tem a Desembargador Júlio de Farias, travessa 7, sentido Redenção. Aqui a gente tem alguns obstáculos, resultado do traçado desconexo dos loteamentos que foram feitos aqui. Para você sair da Redenção e vir para cá, você vai encontrar algumas barreiras. Você coloca mão para subir aqui, mão para subir aqui. Essa aqui é Jerônimo da Costa Terra, mas Jerônimo da Costa Terra morre aqui. E essa rua Luiz Carlos Mendes, ela é extremamente estreita, nem dá para fazer conversão alguma. Isso pode ser interessante no traçado teórico, mas no traçado real, de fluxo, de verdade, isto aqui, a engenharia existe para fazer funcionar, mas eu não vejo isto aqui funcionar. Por outro lado, esta rua aqui, que seria para o lado de cá, atravessa 8, ela vai encontrar barreiras. E para fazer isto tudo aqui, vai ser necessário fazer uma intervenção significativa nessa região para que o trânsito possa fluir. Senão você tem um engarrafamento monstruoso, uma lentidão.
e uma descompensação de fluxo para aqueles que descem para a redenção, descem fácil, mas para aqueles que sobem da redenção e adjacências para vir aqui para Salum, para Larga, um problema grande. A Henrique Gregory, assim como a Grécia, eu vou chamar a Grécia as duas, porque na verdade elas têm nomes diferentes, mas Teodoreto aqui, Grécia aqui. A Grécia tem, junto com Henrique Gregory, é um outro eixo comercial, assim como a Travessa 7 é um eixo comercial. Mas é um eixo privilegiado porque tem duas pistas. O comércio, as instalações de transformação de serviços e comércio estão se instalando ali de modo crescente. Eu acho que tem que olhar isso daí com muito carinho. Nós já conversamos bastante a respeito deste ponto aqui que é trágico. Acidentes e mais acidentes. Aqui existe um semáforo. O semáforo retém um pouco o trânsito, mas é preciso que aqui na 4, onde você tem o posto de gasolina, que haja um semáforo aqui para segurar o trânsito e fazer fluir o trânsito de forma ordenada e conectado em sintonia com esse semáforo aqui. E ali na Duarte Nunes, a mesma coisa, porque você não anda em determinados horários na Henrique Gregory e você muito menos atravessa a Henrique Gregory, porque não tem jeito. Esta intervenção aqui em cima, na José Pereira Lopes, também é importantíssima, porque você tem os caminhões que vão para a Electrolux, que são carretas grandes, quando elas fazem a curva, eu já fui abalroado por caminhão fazendo curva. Outros devem ter sido. Ali é uma coisa muito difícil e precisa de um espaço maior, de uma intervenção maior. Subindo na direção da Água Fria, pela José Pereira Lopes, você tem lá em cima a Gipsy Garcia Ferreira, ou Ferreira Garcia, não sei, Garcia Ferreira, que é a principal rua do Jardim das Torres. Há ali uma rotatóriazinha que também é um ponto de muito acidente e que precisa ser visto com muito carinho. Bom, para finalizar, a gente tem poucas passagens aqui do Reino de Ana Prado para o restante de São Carlos, né? A gente está precisando de outras passagens lá no Cruzeiro do Sul. Ali no CDHU eu acho que precisa de uma disciplina maior para que as coisas de fato fluam. E a Praça Itália, o complexo total da Praça Itália que representa a Praça Itália em si, a subida dela pela João Lourenço Rodrigues. Você tem o CPP de um lado, do outro lado o trânsito que vai virar na direção da Ana Prado e da Coronel Leopoldo Prado. Depois você tem o Jesuíno, que vai ser desafogado, mas precisa de um tratamento novo. Depois, subindo a Pádua Salles, você tem uma outra rotatória complicada. Eu passo ali pelo menos 2 vezes por dia. Eu passei agora e quase atropelei uma criança, um menino que saiu do Jesuíno de Arruda, correndo, atravessando a rua, porque ali você tem algumas opções de direção. Quem faz a rotatória pode virar à esquerda ou pode ir reto. Quem vem da Pádua Salles pode atravessar direto ou virar à direita. Claro que educação para o trânsito é necessário, mas as intervenções também têm que acompanhar e tem que nortear isso. Então, ali, naquela rotatória para cima do Jesuíno, ali na Pádua Salles, uma intervenção, e
na Leopoldo Prado, com a Grécia, e aquele pedaço ali, eu contei, acho que são 7 ou 8 ruas que confluem naquela direção, e aquilo ali é um transtorno. Acho que essas são as intervenções necessárias. A gente tem conversado bastante a respeito. Há necessidade de semaforizar alguns pontos, alguns deles eu já me referi. Ali na subida da Praça Itália para o Jesuíno de Arruda, semáforos também, faixas de segurança para que as pessoas passem. Ali é difícil passar. Eu ando a pé por ali, o CPP fica ali pertinho, eu trabalho no CPP. Para atravessar de um lado para o outro é um desafio. E os técnicos têm que enfrentar esse desafio para ver o quão grave eles são e para buscar soluções para ele. Quero cumprimentar o Gustavo Pozzi pela iniciativa dessa audiência pública, cumprimentar a todos, é uma oportunidade de revê-los, é um prazer revê-los, muito obrigado. Você quer documento? Eu queria aproveitar aqui, Coca, aqui na esquina do posto que tem aqui, existe um problema que é o seguinte: as pessoas na hora de estacionar para abastecer, né, eu faço muito compras aqui no supermercado, no Geoserve. O que acontece? Forma fila tanto na Salum como aqui nessa rua. E a fila, quando vem para frente do supermercado, gera um transtorno que às vezes não dá para passar o carro, fica muito, mas muito estreito, porque está estacionado o carro aqui, estacionado o carro desse lado e cá, uma segunda faixa, vamos dizer assim, e o carro tem que passar espremido. Uma sugestão que eu dou é que entre o posto de gasolina e o supermercado Geoserve, se colocasse uma faixa amarela para proibir de estacionar. Eu não sou técnico de trânsito, mas eu acredito que pelo menos na hora de formar essa fila, você não complica o tráfego de veículos, né? Então aqui tem esse problema que ele é muito... um exemplo, o posto faz promoção de gasolina, você pode ter certeza que esse trechinho vai enroscar tudo. Eu acredito que uma medida, de repente, que possa, até mesmo de qualquer outra intervenção, que possa ser feita rapidamente, é a placa e pintar o chão, é proibir estacionar entre o Geoserve e o posto de gasolina, né? Porque assim, pelo menos na hora que tiver essa fila de carros para estacionar no posto, não prejudique a fluidez do trânsito aqui nessa região. Só fazer um esclarecimento, está acabando daqui a pouco a missa, então o primeiro inscrito que já solicitou, não é porque ele é padre, tá, gente? O padre Márcio falou que gostaria de fazer algumas considerações, mas assim que acabar a missa, eu vou dar a palavra para ele. É lógico, se tiver alguém falando, a pessoa conclui todo o raciocínio e diz, né? Então a secretária já veio aqui e falou assim: o padre Márcio poderia vir aqui. Eu falei: não, pode deixar que não vai ser. Então, eu acho que aqui é uma situação que de repente é fácil de se resolver e não precisaria esperar toda essa alteração. Quero fazer uma justificativa. A Câmara Municipal não tinha conhecimento de que hoje o comércio iria abrir. A intenção nossa era fazer em momentos que o comércio não estava aberto, né? Então, conversando um pouquinho com o Paulo Gulo, num outro momento, a gente vai marcar uma reunião, Coca, com os comerciantes do bairro. Aqui a gente tem toda a população, tá? A população foi convidada, então nós temos a população. No outro momento, para compensar essa falta de comunicação que houve, a gente gostaria de marcar uma reunião. O Paulo Gulo faz essa mediação para convocar os comerciantes, para que nós possamos, aí, eu, a Zuaite, junto com os comerciantes aqui, com você, Coca, possamos estar fazendo uma
uma outra reunião, até mesmo antes de qualquer intervenção. Só essa daqui que eu acho que precisa fazer e com urgência, porque o posto fazer promoção, o trânsito não anda. Bem, bom, comentar algumas coisas, né? Sobretudo que o professor Azuaite colocou, dar mais algumas informações para vocês, né? Eu falei na minha fala sobre aquele dispositivo viário que existe ali, que está semaforizado, na confluência da José Pereira Lopes, né, que é a rua que passa de frente ali a Electrolux, com a Henrique Gregor, né? Aliás, até ali é Tancredo Neves, depois passa para Henrique Gregor, se não me engano. Então, aquela via que desce, que é a José Pereira Lopes, em direção à cidade de Araci, ela tem canteiro central até mais ou menos o Bicão. Ela tem uma largura razoável, né? Dá 2 faixas, dá para estacionar, passar um veículo, se não estacionar, dá para passar 2 veículos. Do Bicão para frente, infelizmente, o nosso planejamento no passado esqueceu de deixar uma largura suficiente para fazer o canteiro central ali. O canteiro central numa via é importante para o pedestre poder atravessar em 2 etapas, né? E ali era estreita de tal forma que não dá nem 2 faixas de tráfego. Então, uma das coisas que nós negociamos com os novos loteamentos que estão saindo ali para baixo, ali na José Pereira Lopes, Salto do Monjolinho, outro Zanota, enfim, nós negociamos que aquela via tem que ser alargada. Inclusive, nós vamos mexer nos postes de iluminação. Uma empresa que vai fazer o loteamento vai mexer nos postes de iluminação e nós vamos manter esse mesmo padrão que tem a José Pereira Lopes, aqui da Henrique Gregory até o Bicão, com canteiro central e 14 metros de largura, nós vamos manter até lá, até um pouquinho mais larga na parte mais embaixo, até lá a região da cidade de Araci, ali, né? Zavaglia, Abdeonura, etc. e tal, né? Então, isso vai ser uma ação importante para melhorar o acesso à região da Baixada do Araci, lá, digamos assim. Outra questão que o professor Azuaite colocou, muito importante também, é que essas passagens aqui, que nós estamos querendo colocar sentido único e tal, na Henrique Gregory, todas elas têm que ser semaforizadas, professor. Se não semaforizar no horário de pico, não atravessa. Ou atravessa em condições de insegurança e ocorrem acidentes, né? Nós sabemos disso, você frequentemente tem nos procurado para colocar isso, assim como o vereador Gustavo Pozzi. Outra questão que você colocou também é ali na Pádua Salles, aquela rotatória da Pádua Salles, ali com a Grécia, se não me engano, né? Aquela rotatória foi feita 20 anos atrás, dentro daquele projeto que eu falei para vocês. E hoje ela está ultrapassada, não dá mais. O fluxo de veículos é muito grande lá. A nossa equipe técnica já tem uma solução para aquele local, inclusive tem que semaforizar. Quando aumenta muito o fluxo de veículos, rotatória não se presta mais. Você tem que semaforizar, né? Tem que mexer na geometria e colocar semáforo, né? Essa questão que o Gustavo Pozzi coloca aqui, com relação ao posto de gasolina, vamos observar com bastante cuidado. Uma outra questão que se coloca também, mexer com o trânsito é uma questão complexa, porque o professor Azuaite colocou bem, interesses comerciais, interesses de moradores e tal. Por exemplo, uma questão que se coloca com a AME ali no final da Salum, os próprios gestores lá do AME, né, estão solicitando um sentido único ali, porque no horário de pico viram uma confusão no trânsito ali total, né? Sentido único é tudo que nós queremos. Agora, a questão é a seguinte: comércio, como é que fica o sentido único com o comércio, né? Os comerciantes sempre ficam preocupados, e com razão, mas eu vou colocar sentido único na Salum, por exemplo. Como é que vai ser com o meu comércio e tal? Bom, vou falar para vocês o que a minha experiência pessoal mostra, né? Que não tem nenhum prejuízo, pelo contrário. Tem algumas pessoas que deixam de vir comprar porque falam, pô, vou pegar aquele trânsito intenso lá, não tem onde estacionar, e etc e tal. No instante que você coloca um sentido único, cria estacionamento nas transversais, né? Abre inclusive a perspectiva de algum comércio, do comércio até se expandir, porque o comércio fica muito limitado, digamos, a Salum. Temos 2 paralelas, claro, são vias hoje mais de moradores, de habitação, mas nós podemos abrir a possibilidade de algum comércio também se instalar ali com o aumento do movimento de veículos. E a gente deixa de ter só o eixo Salum e passa a ter o eixo Salum com a via de baixo, que eu não lembro o nome agora, e a via do outro lado, né? Então fica um corredor maior e tal. Isso é importante também, né? Eu vou contar uma historinha para vocês. Acho que muita gente sabe aqui, quem não sabe. Eu fui vice-prefeito de Araraquara até o ano retrasado e cuidava do trânsito em Araraquara
eu era o coordenador da mobilidade urbana e cuidava do trânsito. E tem uma via em Araraquara que chama Alameda Paulista. Alameda Paulista. E estava um trânsito intenso lá, um trânsito terrível, e era uma via com canteiro central e tal. E nós estudamos direitinho, analisamos, e resolvemos tirar o estacionamento da via. Olha só, tirar o estacionamento da via. Foi uma discussão grande, os moradores, comerciantes, etc. e tal. Mas o que é que nós fizemos? Nós não tiramos o estacionamento sem criar outras possibilidades. Nas transversais, nós colocamos estacionamento em ângulo. Aumentamos, mesmo tirando o estacionamento da Alameda Paulista, nós criamos vagas em ângulo nas transversais e aumentamos cerca de 400 vagas de estacionamento ao longo do trecho da via, né? E uma discussão que saiu muito na ocasião mas o camarada vai ter que andar, não vai vir para o comércio e tal, né? Mas uma discussão que surgiu, né? Quando o sujeito vai no shopping, ele não para de frente à loja dele, ele caminha. No dia de movimento grande, ele às vezes tem que caminhar 500, 600, 700 metros, dependendo do tamanho do shopping, né? Bom, resultado, foi implantada uma única, está lá, vocês podem ir lá visitar e tal, e o comércio, que estava preocupado, né? O resultado foi altamente satisfatório, porque muita gente que não ia para aquele local, porque estava congestionado, trânsito complicado, passou a ir comprar, né? Estacionava, andava um pouquinho e tal. Então o comércio nesse local, segundo informações que nós obtivemos depois, para o acompanhamento, o comércio até melhorou naquele local, né? Mais pessoas passaram a ir comprar nesse local. Bom, não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas devolver aqui a palavra para o Gustavo. Só para nós organizarmos esse momento que faremos agora, o Evandro, levanta a mão, Evandro, lá no fundo, ele vai fazendo as inscrições, tá? E vai passando a palavra, e quando o secretário desejar, você está livre para você estar falando. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que o Coca, eu te admiro, viu, Coca? E aqui um sentimento pessoal. Por que eu falo isso? Nós tivemos o Coca, a CISC na época procurou o secretário para tentar, solicitando a área azul na região. E o Coca falou, olha, vamos estudar essa possibilidade de sim e não, né? E aí a gente, junto com o Sim Comércio, começamos a fazer uma mobilização, porque sabíamos que os comerciantes não desejavam a área azul aqui. Aí nós fizemos semelhantemente hoje, só que foi lá na Câmara Municipal, uma audiência pública, e o secretário, pelo menos, falou assim, olha, então, já que os comerciantes acreditam que está tudo bem do jeito que está, não vamos colocar área azul, pelo menos aí nos próximos anos, né, Coca? Então, o Coca, eu admiro isso, porque ele é um secretário que permite escutar o que a população tem a dizer, né? E se no momento ele teve a ideia de fazer a área azul, ele mudou de ideia e não fez, né? Então, por isso, eu agradeço estar aqui hoje, agradeço no passado por ter ouvido a população da Vila Prado, ouvido o Sim Comércio, me permitido dar a minha opinião por ser um consumidor da região e manter aí o que a população achou que seria o melhor para essas pessoas. É lógico que agora a situação é mais complexa, não é só área azul ou não, tem uma questão de trânsito, é muito mais complexo do que simplesmente área azul ou não. Mas de pronto, eu já agradeço por você estar dando essa possibilidade de diálogo comigo, com as Whites como representando a Câmara hoje, o Sim Comércio representando o comércio aqui da Vila Prado e os moradores aqui presentes, ok? Obrigado de pronto. Evandro, temos algumas... Vamos fazer assim, ó. Você controla aí e eu vou fazendo as intervenções quando necessário e dando a palavra para o secretário quando for conveniente, ok? Fica à vontade. Só fala o nome, se é comerciante, fala qual é o comércio que representa e aí a gente vai passando para as outras pessoas. E conforme ele vai falando, as pessoas vão levantando a mão e o Evandro vai fazendo as inscrições, ok? Obrigado. Obrigado pela palavra. Primeiramente, olá a todos os amigos,
comerciantes e moradores aqui do bairro, senhores. Eu gostaria de poder deixar claro, tá? Antes de tudo, para termos a certeza de que realmente estão nos dando o direito da palavra, eu gostaria de, por curiosidade, alguém está fazendo uma ata aqui nessa reunião? Está sendo realizada uma ata aqui ou não? Está sendo gravado? É válido? Ótimo, muito bom. Bom, eu sou Leonardo Wittmann, eu tenho um comércio aqui na região, eu sou da Top Suplementos. A minha loja aqui na Avenida Salum, ela é a minha loja caçula. Sempre gosto de trabalhar com Geofusion para poder implementar um negócio de sucesso e algo que atenda a tudo e a todos. Não é à toa que eu tenho outras unidades na cidade, partindo-se na Carlos Botelho, na Miguel Petroni e aqui na Avenida Salum. E novamente, ela é a caçula das três e não foi à toa que nós viemos para Vila Prado. Uma vez que, analisando o padrão de comportamento dos moradores da região, muitos aqui presentes não gostam de sair da Vila Prado para fazer as suas compras. Por isso que é uma população muito bairrista. E eu gosto muito disso. E foi exatamente quando nós inauguramos a nossa unidade aqui na Vila Prado que tivemos inclusive um boom. Por quê? Sempre quando trazemos comércio aqui para poder atender melhor a vocês, vocês se sentem considerados, vocês se sentem mais importantes e acabam prestigiando mais o comércio local. Algo que eu acho muito, muito legal. Ok, agradeço muito por isso, mas novamente, para poder ter a fórmula do sucesso, antes de tudo, devemos analisar o comportamento. Legal. Caros senhores, antes de buscar qualquer solução, como está sendo nesse slide de várias setinhas, tá? Eu gostaria de deixar algo claro, senhor secretário. Antes de buscarmos implementações, eu gostaria que fosse feito o básico. Como assim? Por favor, alguém aqui presente gosta de pegar vias esburacadas? Ou você, para chegar até a sua casa, você gosta de recorrer às melhores malhas viárias? Faz um certo sentido isso daí? Às vezes, para a gente sair, para chegar mais rápido em casa ou no nosso trajeto, quem aqui presente gosta ou se atreve a pegar qualquer via periférica que não seja a Larga ou a Salum? Por favor, se manifeste. Legal. Eu acredito que a gente já tem um certo posicionamento aí. Em relação a todas as suas melhorias, as suas sugestões, acho muito interessante. Mas antes de fazer uma mudança tão brusca em toda uma região, eu acredito que se deva fazer o básico, antes de tudo. E o básico é poder prover asfalto decente à população. Por quê? Vai haver um menor fluxo nessas regiões, porque não vai ter que ser tão usado a Salum e a Larga. Consequentemente, aumenta a eficiência dessas vias e deixa elas menos sobrecarregadas. Eu acredito que antes de buscar outras soluções, deve ser realizado o básico. Essa é a minha sugestão por hora. Pensando-se a longo prazo, uma mudança tão brusca dessas vias, eu vou falar como comerciante, e até mesmo o vereador Azuaite deixou muito bem claro, eu tenho preocupação, eu tenho medo, e outros amigos aqui que estão comigo, comerciantes, também devem ter o mesmo medo, uma vez que se pode prover o básico, que é uma melhor malha na periferia, automaticamente vai forçar menos essas duas principais vias. E outra coisa também, levando em consideração ao padrão do bem comum da população, gostam de estar mais próximos, gostam de locais mais próximos, e nós sabemos que entre as duas principais vias de comércio aqui da região, entre Salum e a Larga, a Salum, ela tem o comércio mais alvoroçado, e vocês estarão prejudicando muito todos esses comerciantes. Automaticamente, vocês podem sim inviabilizar uma série de negócios
que vai sair aqui da região, que vai prejudicar famílias e inclusive os moradores, por questões da sua falta de comodidade de ter um estabelecimento próximo a eles, forçando eles a recorrer à região central, coisa que o padrão dos moradores da região preferem a facilidade de um comércio próximo a eles. Novamente, senhores, por favor, antes de buscar qualquer mudança tão agressiva quanto essa aqui sugerida, eu acredito que seja mais interessante vocês fazerem o básico. E o básico é poder prover uma malha adequada a todos aqui presentes. Deixo desde já tudo formalizado aqui, essa é a minha opinião, ok? E fico também desde já à disposição. Muito obrigado. Alô, só um minutinho. Como eu disse, né? O primeiro inscrito era o Padre Márcio, só estava aguardando ele acabar a celebração, né? Primeiro, eu já gostaria de agradecer, Padre, o espaço, né? Para que nós possamos fazer essa discussão perto dos moradores aqui do bairro. Então, uma boa noite para todos. Eu não vou me sentar, eu só passei aqui para acolher a todos. Gustavo Pozzi, vereador, Coca, Departamento de Trânsito, Paulo, meu amigo, também membro da Polícia Militar. Eu gostaria só de dizer uma coisa, não é acolhendo a todos. Quando fui procurado para que a gente pudesse ceder o espaço para pensar, não é, no que vocês estão propondo à população, eu venho aqui em nome da comunidade só para solicitar uma coisa, que já então deixei aberto já para o Coca e também para o Gustavo, que é, diante daqui da nossa via Salum, independentemente do que vocês decidirão aqui juntamente com eles, nós pedimos, eu acho que eu acho que há uns 8 anos atrás, para ser colocado essa, eu chamo de lombada, é uma lombada que é aquela que nós temos ali, não é? Então nós somos, numa ocasião que também teve uma reunião aqui, não é? Eu solicitei, né, ao governo na ocasião, e nós conseguimos que a lombada fosse colocada bem aqui em frente, não é, à saída do povo aqui, por exemplo, da missa, não é, que nós temos uma comunidade que tem muitos participantes, não é, e na saída da missa é algo que o povo pudesse se considerar um pouco mais seguro, digamos assim. O trânsito aqui é uma loucura mesmo, não é? Quem mora aqui muito, quem está convivendo sempre aqui, sabe que a Avenida Salum é uma avenida onde tem um tráfego muito intenso de veículos. E quando nós pensamos na comunidade, nós então solicitamos, não é, a lombada, e foi colocado. Foi de um benefício assim enorme para a comunidade, principalmente o povo que frequenta a igreja, não é? E especialmente aos finais de semana, porque muita gente sai da igreja e já atravessa, não é, aqui a Salum para pegar os seus veículos, enfim. Eu venho aqui hoje diante de vocês solicitar algo ainda melhor, que é o meu modo de ver. Eu não entendo nada de trânsito, mas eu acho que seria um pouquinho ainda melhor, que é a travessia segura. Ou seja, a solicitação minha é que nós substituíssemos aquilo que já tem ali, acho que no mesmo lugar, Coca, não sei se por uma análise de vocês mesmos, mas eu acredito que não teria problema nenhum de não ser no mesmo lugar, no mesmo local onde está a lombada, a gente substituir, não é, por uma travessia segura. Eu acho que favoreceria muito o trânsito, favoreceria muito os pedestres, não é, ter um pouco mais de proteção diante da velocidade, né, do fluxo, melhor dizendo, de veículos que passam aqui na Avenida Salum, durante todo o dia e de modo especial aos finais de semana. E também cogitei a possibilidade da gente colocar 2 semáforos, não é? Talvez aqui na esquina, na outra, aqui nessa esquina aqui do posto,
é algo que está muito necessitado de um semáforo. Não sei pela técnica se, porventura, ao ser colocado uma travessia segura, a necessidade de um semáforo tão perto, não é? Aí eu já não entendo disso, porém, eu acho que também poderíamos pensar, independentemente de como se darão os encaminhamentos dessa audiência pública, na questão da mudança ou não do trânsito, a questão de um semáforo também próximo aqui à localidade da igreja. Eram esses dois pedidos que eu vim fazer, ao mesmo tempo acolhê-los também. Coca, sinta-se bastante à vontade aqui no meio de nós. Gustavo Pose, já um pouco mais da casa aqui também. O Paulo, que é meu paroquiano, né? Então sintam-se todos bem acolhidos. Nós queremos favorecer as vezes que vocês quiserem, não é? Tornar esse espaço também uma ocasião para o bem da comunidade. Sinta-se bastante atendido já aos pedidos futuros que vocês poderão fazer a nós, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, viu? Muito obrigado. Só um comentário aqui, né? Viu, Padre Márcio? Padre Márcio, só um comentário aqui. Pedido de padre é ordem, viu? Não, nós estivemos conversando com o Padre Márcio, faz uns 2 meses, né, aproximadamente, junto com o Gustavo Coisa, e nós saímos daqui, inclusive, olhamos ali a questão da lombada, dá para transformar numa travessia segura, sem nenhum problema, e os semáforos também são pertinentes, né? Independente se fica com sentido duplo ou sentido único, ele traz segurança, né? É importante. Suas solicitações serão colocadas em prática. Bom, Aí. Bom, eu sou... boa noite a todos, né? Eu sou uma dona de casa, eu moro na Travessa 9. Ali é um trânsito, porque passa ônibus. Inclusive, há uns anos atrás, foi feito desapropriado lá embaixo, para fazer um terminal de ônibus. E eu não sei se é usado, porque passa em frente de casa um monte de ônibus, passa São José, o Jockey Club, e aí ali é pequeno. Aí eu acho que aquela rua, a cidade de Milão, ela é muito estreita, e aí tem muito buraco por causa assim, a rua não está preparada para um monte de trânsito. Então é mais pedra na minha calçada do que na rua. E ali eu ia pedir para você se pudesse tirar o ônibus de lá, porque é um trânsito, passa ônibus, 3 linhas ali, tirar na minha rua ali. Porque lá agora, com essa mudança, então o trânsito vai ficar mais, porque pelo que parece, vai aumentar mais o fluxo para ir lá na minha rua. Como a minha casa é meio antiga, não está preparada para tanto balanço, né? E ali é um barulho também dentro de casa, porque a minha rua, minha casa não é uma coisa muito grande, né? Então faz uma barulheira de casa por causa do trânsito na rua. Se tivesse jeito, porque vem de lá da Redenção, passa em frente de casa os ônibus. Se tivesse um jeito de tirar pelo menos a linha de trem, já ia ajudar bastante a linha de ônibus. Na questão questionamento que ela faz, cadê o Piru? O Piru pediu para eu perguntar o seguinte: qual é a função da 9? Se a 8 desce, a 9 desce também. Por que não continua, uma vai e outra vem? Ele quer uma explicação também a respeito disso. Porque se tiver uma lógica, então, a explicação dele. Depois eu explico, né, professor? Depois eu explico.
Só para que nós não nos prolonguemos muito, eu vou fazer assim, vou permitir que as pessoas vão falando, o secretário está fazendo as anotações, toda reivindicação eu também estou marcando e está sendo filmado, tá? As reivindicações que vocês forem fazer, eu vou também encaminhar por escrito para a Secretaria do Coca, e ao final, ou se tiver alguma intervenção que você queira falar, Coca, senão se a cada intervenção você falar, a gente vai ficar aqui até amanhã, ok? Então, eu quero aproveitar só para fazer um agradecimento especial. Nós temos aqui o Tavo Luiz da Intersom, representando a imprensa, o Jairo da Rádio Globo, o Ivan Lucas, eu também vi aqui da imprensa da Rádio Sanca, ali, achei. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês por estar cobrindo esse evento aqui hoje, tá? Evandro, isso. Boa noite, meu nome é Marcelo. Eu não moro no bairro em si estudado, eu moro no bairro adjacente aqui no Cruzeiro do Sul. E eu moro na Rua Guará, que é a rua que transpõe, além das 4 passagens que transpõe aqui, tem uma rua que uma passagem de nível do CDHU. E é uma passagem que foi aberta mais ou menos há uns 10 anos, era para ser provisória, e hoje também está um gargalo, está difícil. A única coisa que eu gostaria de saber, se existe algum projeto nessa administração, alguma melhoria, alguma mudança que pudesse acontecer ali. Talvez não seja pertinente, porque o bairro do lado, a discussão não é do lado, mas eu também utilizo os 2 bairros aqui para comprar, para passar de carro e tudo. A única coisa que eu gostaria de saber era isso. Como foi citada essas 4 passagens de nível, e aquela não, está certo que não é o momento dessas mudanças, existe algum projeto, alguma mudança a médio ou curto prazo para alguma mudança nessa passagem de nível que liga ao Cruzeiro do Sul ao CDHU? É isso, e obrigado, vamos dizer, pela participação e pela iniciativa de estar aqui hoje para a gente expor as nossas opiniões. Muito obrigado. Gente, só para que não nos prorrogamos muito, eu vou permitir 3 minutos, eu acho que assim todo mundo consegue falar e a gente sai daqui hoje, tá bom? Nelson. Boa noite a todos, boa noite, engenheiro Coca, boa noite ao vereador Gustavo, e boa noite para toda a população aqui que está prestigiando essa audiência hoje. Eu só queria reforçar aqui a respeito dessa colocação de mão única nas ruas, né? Como disse ali o companheiro de suplementos, nós temos aqui a Rua Larga, que é uma verdadeira porcaria para se rodar. Ela é cheia de buraco, ela é cheia de calombo, ela é cheia de desnível, então ela é considerada horrível, né? Como se não bastasse os buracos que ela já tem, quase que toda semana o SAI vai lá fazer um buraco. E para fazer uma ligação de um dos lados da rua, tem que fazer buraco dos 2 lados. Isso é um absurdo. Por que não tem água dos 2 lados, né? Outra coisa, com a implantação de mão única, eu estou vendo ali que me parece que a Bernardino de Campos vai ser uma das que vai ser colocada mão única. E eu tenho observado que essa rua é excelente para andar. Ela foi recapeada acho que alguns anos atrás, ou há 1 ano, por aí. Não sei ao certo há quanto tempo. Mas, infelizmente, causou enormes buracos nas esquinas. Então, eu quero perguntar, vocês vão arrumar isso antes de mudar a mão da direção? Porque hoje eu não ando pelaquela rua por causa dessas... São umas verdadeiras valetas nas esquinas. Mesmo passando com o carro devagar, dá um tranco enorme no carro. A gente já tem um prejuízo aí que tem que colocar amortecedor e trocar pivô do carro todo ano. E a gente não aguenta mais. Quem tem carro que anda na cidade pode conferir e confirmar isso. Então, o meu questionamento é isso. Vocês vão arrumar as ruas igual o nosso amigo ali falou, antes de implantar? Porque hoje nós temos uma saída. Nós podemos andar pela Avenida Salum para ir e voltar. Ou eu vou ser obrigado a andar por essa rua, que é a Bernardino de Campos, com essas valetas nas esquinas, ou pelaquela porcaria da Rua Larga lá embaixo, que de larga não tem nada, né? Tem carro parado dos 2 lados,
no canteiro central, que existe uma lei que deve ser estadual, que proíbe estacionamento no canteiro central, que não é respeitado aqui em São Carlos. Infelizmente não é respeitado. E eu gostaria que isso fosse revisto. É só isso, muito obrigado pela atenção. Ambrósio. Boa noite a todos e a todas. Boa noite ao Coca, ao Gustavo, ao companheiro Azuaite, o primeiro-ministro do Reino. Eu gostaria de fazer aqui uma colocação, que inclusive a questão de um ano estive conversando com o secretário Coca. A Salum realmente temos a questão do comércio. O comerciante não vai gostar. Seja indo para lá, seja vindo para cá. Ele não vai gostar. Não é pelos resultados que ele vai ter. Ele não vai gostar. E isso provoca o que o Azuaite falou, a questão do costume, dos interesses de cada um e tudo mais. Eu falei para o Coca, a gente olhando lá no mapinha, em tirar o trânsito de veículos pesados da Salum. Porque aí não comporta. Não adianta o interesse do comerciante querer que continue duas mãos, e você coloca um ônibus indo para um lado, o outro ônibus vindo para o outro, que não anda. Não precisa vir muito a Vila Prado para saber que isso daí atravanca e segura tudo aí. Então, tem que se buscar a solução. Eu até gostei na audiência da Câmara que o Coca citou lá, que todas as ruas, que não é pensamento dele, é de um professor, né, um técnico, todas as ruas já deveriam nascer de mão única. Aí nós não estaríamos discutindo isso hoje aqui. Agora, tem uma questão, Coca, foi colocada agora, Rua Larga. Tem que acabar na Rua Larga de um quarteirão estaciona dos dois lados, porque o comerciante quer que estacione dos dois lados. No outro quarteirão estaciona de um lado só, porque não sei quem quer que estacione de um lado só. Quer dizer, então tem que se regulamentar a Rua Larga, além do que ela precisa de mais carinho, porque a Rua Larga é o berço da Vila Prado. É a nossa história ali. Só que maltratada, mal cuidada, não cabe para a Secretaria de Trânsito, mas eu já solicitei também ao Júlio da Proab para que ele faça um estudo de remodelar a nossa Rua Larga e fazer um investimento que a Vila Prado merece, porque afinal de contas a Vila Prado paga muito imposto para a cidade e merece um carinho maior. Muito obrigado, boa noite. Só fazer um registro, temos também o Chico da Pop, desculpa a minha indelicadeza, né? Então agradeço também a presença. Boa noite, meu nome é Laire, eu sou morador aqui da Gastão de Sá, aqui. Também sou nascido aqui no bairro todo. Eu não sei o tempo que vai levar para chegar nessas mudanças aí, mas as pequenas mudanças que eu vou colocar aqui agora são para poder colocar até amanhã, tá? Por exemplo, nós temos na esquina da Salum com a Travessa 7 aquele semáforo, e ele tem um problema, muita gente fica parado lá para virar da Salum para descer a 7 e fica travando o trânsito atrás dele. Não dá opção, proibir a conversão cruzando com a outra via, né? A pessoa teria que pegar e cruzar. Esse seria um ponto que poderia ajudar ali na esquina, que é mais movimentada. Outro problema que existe, e que lá no centro foi uma solução, nas esquinas, ao invés de colocar estacionamento de veículo, de carro, colocar de moto, porque eu já vi várias pessoas embicarem o carro para olhar se vem um carro e atrasa o trânsito, principalmente na Salum, ou seja, nas esquinas. Eu já presenciei, não vou citar o nome, mas se estiver aqui vai saber. O dono do estabelecimento me estaciona na frente do estabelecimento, na esquina. Não tem lógica, né? O cara toma a própria vaga do cliente dele, né? E se colocasse vaga de moto ali, ficaria mais fácil da pessoa enxergar se vem carro ou não para poder cruzar. Outra opção seria interessante também. Em várias ruas nós temos assim, pare a cada 100 metros. Eu ando 100 metros, pare. Eu ando 100 metros, pare.
Se pudesse pelo menos pensar alguma coisa assim, você tem um pare, na outra é preferencial, depois tem um pare, outra preferencial, ele andaria um pouquinho mais rápido, né? Ou ao invés de ser pare em todos os lugares, né? É uma outra opção. E a solução da rua larga talvez seja um estacionamento 45 graus lá, aquele que você comentou, né? São assim as coisas que eu mais assim percebo que poderia mudar sem mexer ainda nas mãos, tá? Obrigado. Chico. Boa noite. Boa noite, professor Coca, a todos. Eu já fui motorista, certo? No passado, de caminhão, veículos grandes. Aqui na Salum, seu Coca, a gente está sempre aqui. Os caminhão e os ônibus, o senhor falou a verdade. Atravanca o trânsito. A mão dupla, a mão única melhor, seria uma solução na minha opinião, mas a maioria não quer, porque tem o comércio. Nós temos duas vias transversais dos lados aqui, a de baixo e a outra aqui, que pudesse usar pelo menos para os transportes coletivos, desde que ela seja recapeada, bem feitinha, para usar esse tipo de transporte, tirando assim o transporte pesado dessa via aqui, da Salum, jogando ao lateral. Na minha opinião, seria muito bom isso aí. Lá, Coca, que nem o Oswald disse, lá no posto da Grécia, lá embaixo, sabe? Ali, eu moro na esquina ali. Ali que eu não te disse, é linha de ônibus. Tiraram o ônibus do Luizão, jogaram lá naquela conversão do Júlio ali, um perigo. Os dois que sobem ali sem necessidade, que foi tirado da terceira idade, da FESC. Se voltasse aqui em cima, muita gente está precisando desse bendito ônibus. E lá, naquele cruzamento, é um cruzamento perigoso. Coca, eu queria que você fosse lá pessoalmente, um dia, de pico, à tarde, cedo, para o senhor ver. A Carlos Mendes, ela bem podia vir para o Jaú, como eu te disse nesse relatório, de mão única. E a outra de cima, descer, que a Francisco Florentino, ela tem trecho ali, que ela tem 2 metros mais larga do que a outra de baixo, que nem o Oswald colocou muito bem, ali é estreita demais. E ali já deu acidente. Então, e essas lombadas que o rapaz falou, é o seguinte, é que elas foram feitas muito agressivas. Essas negócios de água, ela tem que ser mais mansa, certo? É isso que eu tenho de falar para o senhor. Muito obrigado. Antônio. Boa noite a todos. Eu gostaria também de ressaltar primeiro que, conforme o nosso nobre colega, eu achei que eu ia chegar aqui e ia ver que ia ter uma ata sendo realizada, mas tudo bem. O que eu gostaria de dizer, como morador da Bernardino de Campos, que independentemente de tirar ou não tirar uma via, um fluxo de veículos da Salum, a Bernardino de Campos precisa ter uma mão única de direção, porque o fluxo de trânsito ali é grande, mesmo nos dois sentidos. Então, para os moradores, conforme vai sair da garagem, por exemplo, você engata o ré no carro, olha para a direita, não vem ninguém. E os carros, como ali estacionam demais, eles deixam, logicamente, que eles deixam o espaço da garagem para sair. Mas você vai saindo, tem carro perto, carro daqui, atrapalha a sua visão. Então você olha na direita, não vem, mas você olha para a esquerda, vem, você espera. Passa o da esquerda, você vai sair, vem o da direita, você espera. Aí fica nesse espera e não vai. Você dá uma ida para trás, aí chega um meio rápido que está com o tempo perdendo tempo, já buzina, já xinga, né, como é o normal. Então, independentemente, na minha opinião, a Bernardino de Campos precisa ter uma mão única. Boa noite. Só um esclarecimento sobre a questão da pauta. A filmagem, nós fazemos a filmagem, as reivindicações nós fazemos também. Eu vou encaminhar por escrito e depois a filmagem ela vai ser disponibilizada lá no canal do YouTube, porque normalmente a ata serve como um documento de prova do que foi discutido.
a filmagem vai ser disponibilizada no canal do YouTube e qualquer pessoa depois pode estar pegando, até mesmo, digamos assim, fica até mais, vai ter a sua filmar, o que você solicitou vai estar filmado também, tá bom? Só para que e esse é o padrão, vamos colocar assim, que é nas audiências públicas. A gente filma a audiência pública e disponibiliza no canal do YouTube para quem quiser assistir posteriormente ou usar isso para alguma coisa, para falar, olha, eu fiz essa solicitação e não virou nada, alguma coisa nesse sentido. Ok? Rafael. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Rafael, sou comerciante aqui da região da Vila Prado. Eu tenho uma sorveteria aqui na Rua Larga, tá? E eu queria, na verdade, fazer duas perguntas, tá? Uma em questão à Travessa 7. A gente estava olhando ali, eu estava analisando ali, quem sair do pontilhão da Travessa 8, ele vai ter que virar apenas para a direita e não mais para a esquerda, como agora é permitido. Então, assim, se ali está falando que vai ser dessa forma, então o fluxo da Travessa 7 entre a Ana Prado e a Rua Larga vai aumentar, porque não vai mais, entre aspas, se dividir o trânsito. Dessa forma, eu queria que vocês dessem uma olhada na situação da rua Travessa 7 entre a Rua Larga e a Ana Prado. Ali é uma rua extremamente esburacada, como todas as ruas que são travessas da Rua Larga para baixo, tá? Então, isso daí é uma coisa que, assim, se não tiver um investimento nisso, não tem o porquê de estar fazendo mão única e estar transformando o trânsito. Como o nosso colega falou mesmo, a Gastão. Se você for ver a Gastão, ela não tem condições hoje de receber um trânsito que seria de fluxo de carro que vai sair de lá, da UPA, lá daqueles lados, para estar acessando aqui, tá? E uma outra coisa que eu queria colocar, que a gente já estava conversei com relação com o Pose ali fora também, é a questão da revitalização da Rua Larga, tá? A Rua Larga hoje, ela é uma rua completamente escura, não tem sinalização nenhuma de trânsito no chão, de estacionamento, nada, tá? Como o colega também colocou ali a respeito do estacionamento de moto, ao você acessar a via, é o que a gente também estava pedindo. Você para no canteiro, você olha para o lado, tem um carro. Na Justiça Federal aqui, é muito comum isso. Ficam os carros parados na esquina e você não tem visão nenhuma. Transformar aquela parte em estacionamento de moto, para você ter visão na hora que você for atravessar a Rua Larga. Outra coisa, além da iluminação, são as calçadas. As calçadas estão cheias de buraco e a gente sabe, acho que todo mundo sabe aqui, que a Rua Larga, ela sempre foi usada por todo mundo para caminhar, para andar. Então, assim, hoje muita gente não anda na Rua Larga à noite porque não tem iluminação, não tem segurança. E o que acontece? Você vai andar na Rua Larga, um senhor de idade andando na Rua Larga, no canteiro central, cheio de buraco, já é um problema. Outra coisa também é a questão do entulho que tem no meio da Rua Larga. Isso não é visto, assim, se você analisar, você consegue ver. De frente à minha sorveteria, tem uma guia que está jogada lá na frente do canteiro, que é onde soltou a guia. E o que acontece? Isso daí é uma coisa que favorece para o ladrão. O ladrão está passando, ele vê aquela guia e vê que nem o seu comércio com vidro, ele vai pegar aquilo ali, tacar e quebrar, e facilita muito. A gente já tem muito disso daí na Rua Larga, de quebra de vidro com pedra, com as coisas do canteiro central que estão ali. E que a questão de sinalização, que nem na Cândido Padim, ali, a sinalização de chão ali, que é para você poder, vindo da Rua Larga e vai descer a Cândido Padim, é para você ter a preferência e não precisa parar ali. Aquela sinalização ali está precária. Você vai ali, você vê, você não tem, no chão está muito apagado e muitas pessoas param ali para ir reto, sendo que ali é só para você fazer a conversão para a direita, entendeu? Ali é uma das questões que está muito assim. E outra coisa também é a colocação de lixeiras na Rua Larga. Hoje a gente foram colocadas lixeiras de plástico, fácil para você por vandalismo tá destruindo, entendeu? E a gente já colocou isso daí em outras reuniões dessa revitalização da Rua Larga. Então acho que colocando agora para vocês aí que é uma das coisas que a gente gostaria, porque ela foi revitalizada há 18 anos atrás e depois não teve mais nada de investimento, questão de iluminação, inclusive para a segurança até de todo mundo aqui da Vila Prado.
ter uma maior iluminação ali na Rua Larga. Lourdes. Boa noite. Eu sempre morei na Vila Prado, né? Há mais de 60 anos. E eu acho, na minha opinião, que a Salum deveria ser mão única, que não há prejuízo para os comerciantes. Eu tenho filho comerciante nessa avenida também. Agora, como todo mundo está falando do trânsito, eu gostaria de fazer uma colocação. Nossa cidade está abandonada. As ruas é mato. Como é que vai fazer na Avenida Gregory para a gente caminhar cheia de mato? Não tem condição. A Rua Larga, a mesma coisa. E era costume da gente sair, passear e caminhar com o cachorro, com tudo. A Bernardino também, cheia de buraco. Então, eu acho que precisa, antes do trânsito, tratar a cidade com muito mais carinho. Ela está abandonada. E eu gostaria que os vereadores também interferissem um pouquinho nisso. Nossa cidade nunca esteve desse jeito. Eu acho que nós precisamos de uma cidade mais bem querida. E principalmente a Vila Prado. Obrigada. Paulo. Boa noite a todos. Agradeço aí ao vereador por ter tomado a iniciativa em relação a essa reunião aqui para falar sobre o trânsito. Eu vou focar um pouquinho só na Salum, tá? Porque eu também tenho um comércio aqui em São Carlos, no Sancas Burger aqui. Meu pai foi um dos fundadores aqui da Vila Prado, como o próprio Oswald teve a oportunidade em vida de conhecê-lo. Meu pai em vida, ele em vida, ele conheceu meu pai em vida. E eu fui criado aqui. Qual que eu vou passar para você uma situação? Você focou horário de pico. O que seria esse horário de pico? 1 hora, 2 horas e as outras 22 horas. Tá? Nós temos que ter consciência, porque muitos aqui podem achar assim, mas ele é comerciante e está defendendo o pão dele. É lógico, eu tenho 8 funcionários registrados, eu preciso de receita para pagar todo mundo. E a receita, ela gera de acordo ao movimento que as pessoas passam. Se eu faço uma publicidade com o Ivan, por exemplo, Sancas Burger, a publicidade dele é de áudio. A pessoa vai ouvir, mas muitas vezes a pessoa pode estar passando no local, ele vai focar o áudio com o visual da minha fachada. E isso traz benefício para mim. Então a minha sugestão inicial seria a Bernardino de Campos e a Gastão, elas teriam o sentido contrário como está ali, certo? Mas deixar a Salum do mesmo modo que está, retirando os ônibus e os caminhões inicialmente. Por quê? Tem a questão de segurança também. O meu horário de trabalho, eu finalizo 1 hora da manhã. Alguém já viu a Salum, o fluxo de veículo a 1 hora da manhã? Que automaticamente mudando, sendo mão única, vai reduzir 50% o fluxo de veículo. Tá? Então, o que vai ocorrer? É menos segurança que a gente vai ter na Salum também. Tem que pensar do lado de segurança também. Certo? De alguém invadiu o estabelecimento, tá? Porque eu olho nas minhas câmeras de segurança lá na madrugada, parece zumbis andando na madrugada dos noias. Certo? E como vai ficar a questão de segurança? Vai aumentar o fluxo de segurança da GM, da Polícia Militar na Salum, em termos de proteção ao comércio da Avenida Salum? Então, a minha sugestão inicialmente seria deixar a Salum do jeito que está a mão dupla e as paralelas deixar para veículos mais pesados, com uma única nesse sentido. E o que realmente o companheiro falou ali é as valetas, que desde criança eu nunca usava a Bernardino de Campos por causa das valetas para andar de bicicleta, porque cada esquina tem que chegar a cair na valeta. Então, se suavizar essa valeta e as pessoas como opção vai usar a Bernardino de Campos e a Gastão como opção também. A minha sugestão seria só essa aqui, tá bem? Boa noite. O Evandro, temos quantos inscritos? Mais um só? E o Jefferson? Tá. Só para que nós não se prolonga, normalmente as audiências públicas são de 2 horas, né? Para depois eu passar a palavra para o Coca, para ele fazer as considerações finais. Então tem uma pessoa e mais o Jefferson, né? Tá. CNM, né?
Boa noite. Eu vou ser bem rápido. Eu acho que houve, não sei se está vendo, desprezou-se a passagem ali no Gibertone, no Jardim São Paulo, Jardim Paulista. Aquela passagem embaixo da FEPASA, da antiga FEPASA ali. Eu acho que ali é um ponto de fuga muito importante para quem quer desviar do trânsito pesado do viaduto. Eu uso muito ali, eu rodo a cidade toda, então eu conheço bem esse detalhe. Ali é muito importante, ela desemboca direto na 13 de maio, tá? E você tem como se orientar ali na 13 de maio, tá? Eu acho importante. Não sei se houve esquecimento, mas eu estou dando uma pequena alerta, que ali é um ponto que deve melhorar-se o acesso a esse ponto, porque realmente até você chegar na Corolano ali e pegar ali a passagem é meio complicado, o piso é muito ruim, etc, etc. Eu não vou comentar sobre buraco, sobre mato, que realmente é lamentável e vergonhoso, porque não é o momento. Mas é isso, a colocação é essa. É vergonhoso os buracos e o mato. Não é o momento, desculpem. Outra coisa que eu acho que eu estou aqui quietinho, observando e ouvindo, eu não vejo nenhum motivo da Salum não ser uma única. Isso aconteceu na Avenida. A Avenida, quando colocou-se a direção única, foi uma discussão violenta, houve pessoas muito contra, de repente, qual é o resultado? Excelente. Tá? Eu não vejo por que uma direção única vai atrapalhar o comércio. O Coca colocou certinho, vai até favorecer o comércio, a direção única. Tá? Eu sou favorável à direção única, sim. Tá? Eu rodo muito, eu dirijo há mais de 50 anos, eu sei o que é dirigir, eu sei o que é uma direção única, eu sei que é uma direção dupla. Tá? Outra coisa que eu pediria ao Coca, a Coca não, ao pessoal ligado a esse projeto, é qualquer intervenção que houver na Gregory, pelo amor de Deus, não mexa no jardim, não mexa na ciclovia, não mexa na passagem de pedestre ali, no passeio dos pedestres, que é importantíssimo. Eu caminho de bicicleta todos os dias ali e cruzo com N pessoas caminhando, pessoas idosas, pessoas novas, pessoas velhas, tá certo? Não, qualquer intervenção que possa haver, pode até interferir nesse passeio ali. Por favor, não mexam ali. Ampliem, inclusive, coloquem inclusive na como é que chama ali? Aqui sobem. Exatamente, que ampliem, não mexam nessas passagens, ok? Era só isso. Muito obrigado. Bom, então o Jefferson tem a palavra. Já agradecendo, Jefferson, eu agradeci algumas pessoas da imprensa, né? E você também, como jornalista, eu gostaria de agradecer a sua presença e você está aí à disposição do microfone. Boa noite a todos. Bem, na verdade eu não quero falar como jornalista, não, eu quero falar como morador do bairro, né? Sou morador aqui da Grande Vila Prado, tá? A região aqui da Santo Antônio foi aonde eu me formei, né, desde criança. E eu acho assim, primeiramente, toda a Vila Prado, toda a Grande Vila Prado, ela necessita sim de mudanças no trânsito. Talvez eu vou contrário à opinião de várias pessoas, eu concordo com mão única na Avenida Salum, até porque eu presenciei vários e graves acidentes que ocorrem aqui na avenida. Porém, não adianta fazer modificações no trânsito se não pensar numa revitalização total da Vila Prado. A revitalização da Vila Prado vai atrair pessoas para o comércio e vai beneficiar os comerciantes. Você anda à noite na Vila Prado, isso aqui é uma escuridão só. O descaso do poder público, que vem há anos tomando conta da nossa cidade, fez com que aquele charme da Vila Prado, né, as casas antigas de quem trabalhava na ferrovia, porque nós sabemos que a Vila Prado foi construída a partir daí, não é? Isso foi se perdendo. A Vila Prado hoje é uma escuridão à noite. A Vila Prado não tem segurança. A polícia militar falha na segurança do bairro. Você não vê polícia aqui. E quando você cobra, é porque você é ruim, ou porque você é um jornalista chato, ou porque você é um morador chato. A polícia não faz um trabalho de ronda
na cidade, na Vila Prado, de forma eficiente? Talvez porque não tenha o efetivo suficiente, não é? E às vezes o comando da polícia nem pode falar que não tem efetivo suficiente porque sofre punição, não é? Porque talvez não tenha efetivo suficiente, talvez porque não tenha viatura suficiente. Então a Vila Prado, ela vive o problema da segurança e de forma séria. Quando eu falo Vila Prado, estou me referindo a toda a grande Vila Prado. A Vila Prado sofre com ruas pequenas que você não consegue andar com um carro na rua. Eu ando de bicicleta, é horrível andar por aqui. É horrível andar por aqui. Então existe sim a necessidade, mas tem que se pensar numa grande revitalização desse bairro, que é um bairro charmoso, é um bairro tradicional. As pessoas que moram aqui, como todas as pessoas que moram em todos os bairros da cidade, merecem respeito. E nós, moradores da Vila Prado, nós não estamos tendo respeito do poder público. O cinema estava falando aqui do Parque Linear das Torres. Pensar em fazer alguma alteração, pelo amor de Deus, jamais tirar aquele espaço, porque ali, muitos idosos, meu pai caminha lá todos os dias, eu caminho pela manhã todos os dias, ou ali, ou no Bicão, mas eu caminho, apesar de estar gordinho desse jeito, né? A Rua Larga também é um ponto muito legal que o pessoal utiliza para caminhada, e está jogada as traças lá, A Vila Prado perdeu o seu coração. A Vila Prado, ela é um paciente na UTI. Ele é um paciente na UTI. E olha, nós precisamos continuar debatendo isso. Vamos fazer assim. Não, a comunidade tem que participar, Coca. Gustavo, a comunidade tem que participar. A comunidade tem que dar opinião. E mais, a comunidade tem que cobrar. Cobrar das autoridades civis e cobrar das autoridades militares. Porque segurança, falaram da Guarda Municipal, mas segurança não é função do município. A Guarda Municipal, ela auxilia. Segurança é função do Estado. E infelizmente, a nossa Vila Prado está sem segurança, está sem iluminação, está sem cuidado, suja, abandonada pelo poder público. É isso. Tem algum tempo ainda? Tem só 2 considerações aqui. Tá, só para a gente não se estender muito, então, após a fala delas, eu vou passar para o Coca e aí a gente finaliza, ok? Não, você vai falar. Não, vai ser garantido a todas as pessoas. Bom, boa noite, meu nome é Mirna, sou moradora da Vila Prado desde 1999. E lá em 99, quando eu mudei para cá, a Rua Ana Prado com a Cândido Padim tinha um acidente atrás do outro. E nesse acidente atrás do outro não existia celular. Meu telefone era todos os dias, às vezes até 5, 6 vezes, chamando o SAMU, que na época era o bombeiro. Eu andei ali no meu quarteirão, consegui na rua, em todas as mediações, consegui aprovação. Nós lutamos por um projeto grande de mudança de rua e foram lá no último minuto, quando ouvi de uma gestão falando para mim assim, se eu fizer uma implementação de um projeto como esse e não for do agrado da população, o que vai acontecer? Ninguém vai erguer a bandeira e falar que fui eu que fiz. Só que se for desagradável à população, vão todos me condenar. Engavetaram o projeto por 4 anos. Depois de mais 4 anos, veio um motorista da aviação, então Renascença, colocou um projeto meio que parecido, só colocando o semáforo ali naquele cruzamento. Não se preocupando com nada, com os assaltos que tinha no banco, não se preocupando com a rua que não tinha respeito. Colocou o semáforo, nós lutamos, continuamos na luta. E eu gostaria que você reavesse o projeto e visse não só o que interessa, mas também o que é de respeito à população. Que eu fico na minha garagem da minha casa 20 minutos para sair de casa. E eu acho um desrespeito todo dia ficar 20 minutos parado, porque o ônibus da Renascença, hoje Atenas Paulista, não pode dar a volta num quarteirão para andar numa rua larga que é vazia, que tem mão dupla. Que quando a gente pediu, todo mundo concordou, todo mundo aprovou lá embaixo.
Então a gente tem que pensar em melhorias, ver o que tinha antes. Eu estou pedindo, por favor, veja os projetos anteriores e vamos ver o que é melhor para a população também. Porque é injusto hoje começar numa guerra de falar assim, ó, vamos só mudar uma rua e vamos falar que tá bom, porque não tá bom. Não tá bom, não é só pelo trânsito em si, porque nós temos milhões de carros e as ruas são estreitas e nós não vamos desapropriar casas para poder fazer rua. Então nós temos que pensar assim em fazer mão única, mas temos que pensar em todos, porque já tinha projetos existentes. Tenta ver, por favor, não vai engavetar de novo. Eu estou com uma cópia aqui, se for necessário, eu tiro outra, levo de novo também. Esse projeto já foi votado em Câmara, foi aprovado, foi colocado na divisão do Departamento de Trânsito. Eu gostaria que revisse, por favor. Boa noite, obrigado. Eu gostaria, se possível, porque às vezes eu não sei em que ano foi feito esse projeto, de repente até o secretário não tem nem conhecimento do projeto, porque mudou-se as gestões, né? Depois encaminha uma cópia para mim, no meu gabinete na Câmara, e também para o secretário, para que nós possamos dar uma olhadinha. E ninguém respeita, eu tenho que esperar, ver, vou olhar, senão está parado, eu tenho que olhar para ver se eu posso atravessar se os carros parou, porque aquilo ali é uma pista de corrida. Então tem que haver melhorias total. Eu me comprometo, eu não decido nada, é a secretaria, tá? Mas eu me comprometo a dar uma olhadinha e conversar depois também com o Coque sobre o assunto. Por favor, senhor. Boa noite a todos, tá? Eu me chamo Suzy, eu moro aqui na Vila Prado desde criança, moro na Salão 60, lá embaixo, próximo ao Zé Luiz. Eu gostaria de agradecer o pessoal da IPTV, que eu só vi que estava acontecendo agora por conta que passou na IPTV. Mas é o seguinte, o trânsito na Salão é muito grande, subida e descida. Se vocês forem fazer mão única, que é uma coisa que eu e a vizinhança sempre comentamos, que é necessário, porque as pessoas param nas duas laterais, param na frente das garagens e sobem aquelas carretas imensas da Electrolux. A subida, vocês deveriam ficar lá uma semana para ver o que acontece. Na MEI, que é o sobrado, treme a parte de cima, inclusive a cama que ela dorme. Tá? Se forem fazer mão única, por favor, pensem, chamem um engenheiro, um físico, façam os cálculos, porque aquela mão só subindo vai virar um inferno. Ninguém ouve uma TV, não dá para ouvir um jornal se não estiver no mínimo no 37, o volume da TV. O ronco que faz o ônibus e as Scanias subindo, quando não sobem de três, uma atrás da outra, ocupando o meio da avenida, que os carros têm que encostar para um lado ou para o outro, porque não tem como. Você imagina aquilo subindo, só Scania e só ônibus, sem contar os motoqueiros que sobem ali do seminário a toda de madrugada, fazendo aquele ruído absurdo e acordando a vizinhança. Então, é necessário sim, mas vocês têm que levar em conta que tem pessoas que moram lá. Fui chamar os vizinhos agora, a hora que eu ouvi na IPTV, a maioria é de idade, não deu para fazer nada. No meu caso, estou mal vestida, eu só pus o sapato no pé e vim correndo. Então, eu só peço isso. Se for que façam descida, porque subida não vai dar certo. Porque se for subida, eu vou na casa do cidadão, pedir para ele dormir na minha casa, ver se ele aguenta ficar lá dentro. E eu pago impostos, eu tenho direito. Sou eu que moro lá, sou eu que não consigo arrancar meu carro de lá, tenho que sair da minha casa 20 para meio-dia para conseguir chegar meio-dia na USP. Quando eu consigo, quando alguma criatura de Deus me deixa tirar o meu carro, tá? Então, não dá, é insuportável. E quanto à polícia, realmente falta, porque ali no Zé Luiz fica um monte de desocupados
porque a gente não sabe se está com um cachorro ou não, se está sozinho ou não, que passa o dia inteiro lá só olhando as casas. Eu fui assaltada, levaram tudo que puderam, a polícia fez o que pôde, mas todo mundo lá fica assim, com alarme 24 horas, se for possível, com câmera, com tudo. Tem beco, quer dizer, se a polícia pudesse dar uma batidinha lá todo santo dia e ver quem é que está lá no Zé Luiz, se realmente está com um cachorro ou não está, se está olhando ou não, porque não é função minha. Eu, quando saio da minha casa, que eu vou ligar o alarme, eu olho no quarteirão. Se tem alguém suspeito, eu paro, bato uma foto, dou a volta no quarteirão de novo. Eu acho que isso não é justo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Lá é escuro, então tem que olhar muita coisa mesmo. Mas, por favor, aquela avenida subindo vai deixar todo mundo louco. Vocês vão falar, tem comércio, tem comercinho na frente, mas tem muita gente morando lá, muita gente mesmo. Tudo bem que nós temos mais de 50 anos, mas nós somos cidadãos e merecemos respeito. O resto da avenida aqui é reta, não tem problema para passar, não faz o ronco que faz lá embaixo. O motoqueiro não vem aqui fazer o que ele faz lá embaixo. Então vão lá, por favor, ouvir antes de colocar aquela abençoada avenida subindo. Por gentileza, pensem na gente, pensem com amor e com carinho em quem mora lá, porque nós não temos para onde ir. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para o secretário Coca, a divulgação dessa audiência pública, infelizmente, a Câmara Municipal não dá recursos para os vereadores para fazer a divulgação. Então, tanto o carro de som como a panfletagem, eu fiz os custos eu financiei com meus recursos próprios a divulgação da audiência pública. Agradeço à imprensa por ajudar na divulgação, mas dentro do possível, eu pus a minha equipe de assessores panfletando a rua, carro de som, não sei se alguém... passando por os últimos 3 dias, e foi o que foi possível, né? Tivemos sorte, então, da EPTV estar aqui para poder, para que a senhora possa também fazer essas manifestações. Eu vou passar a palavra para o Coca, para fazer suas considerações finais, e depois eu vou fazer o encerramento. Muito bem. Bom, uma audiência pública é sempre algo importantíssimo, né? Porque você ouve sugestões, você ouve observações importantes e tal. E nós estamos aqui para ouvir, não é isso, Gustavo? Cadê o professor Azuaite? Não é isso, professor? Estamos aqui para ouvir, né, vocês. Considerações importantes foram feitas, nós temos a filmagem, o vídeo dessa reunião, e vamos analisar tudo isso com muita calma, muito carinho. Mas uma coisa que foi colocada por várias pessoas, né, inclusive pelo Jefferson, e que é muito claro, é o seguinte: é a necessidade de uma revitalização aqui na Vila Prado, né? Como de resto em outras partes da cidade, mas a Vila Prado aqui é uma região importante da cidade, né? Uma região, eu diria, fundamental. Então, por exemplo, a questão da sinalização, independente de colocar sentido único na rua, independente de fazer essas mudanças viárias que nós vamos fazer, né, nas ligações da Vila Prado com o centro, são mudanças importantes, mas a Vila Prado precisa de uma nova sinalização, né? A sinalização de trânsito aqui está muito antiga, muito arcaica, deteriorada, degradada, tanto a horizontal quanto a vertical. Então isso é preciso resolver, é preciso mudar. Outra coisa também é a questão do pavimento. Evidente que ninguém vai fazer mudança, né, sem estar com a via com o pavimento em ordem. Questão de valetas, tudo isso precisa ser levado em conta. Isso precisa ser levado em conta. E vai ser levado em conta na hora que a gente tomar a decisão. Mudando ou não, isso precisa ser cuidado. Mais cuidado ainda se mudanças forem feitas. A questão da iluminação que foi colocada também. Importante iluminação, né? É fundamental. Pessoas que usam ônibus, por exemplo, transporte coletivo à noite, que tem que descer no ponto e se dirigir à sua casa. Uma iluminação precária, evidente que favorece, né, a delinquência, favorece a violência. Então isso tem que ser cuidado também. A questão de calçadas, reclamação de calçadas também, né? A gente devia
viu, professora Zweig? Eu vi várias vezes em palestras que participei no exterior, as pessoas dizendo o seguinte, né? Até o comentário do nosso amigo lá. Primeiro, toda rua devia nascer com mão única já, porque a mão única traz muito mais segurança para o pedestre que vai atravessar, para o veículo que vai cruzar numa transversal. E outra coisa, a gente fica muito preocupado com o pavimento, e deve ficar, mas antes do pavimento a gente devia se preocupar com a calçada, que o pedestre anda na calçada. Então isso são coisas importantes de serem colocadas. Foram feitas uma série de observações, inclusive em relação ao CDHU, aquela passagem ali da Heitor Reale, né, aqui para a região do Morumbi e tal. Tudo isso nós estamos estudando com muito carinho, e eu tenho absoluta certeza que nós vamos conseguir fazer muitas coisas, sobretudo aqui para melhorar a condição de vida de vocês que moram na Vila Prado. As passagens, como eu disse para vocês, já estão definidos os projetos, nós vamos fazer, isso só traz benefício, não é? Agora, essa questão de mudanças, vamos analisar com muita calma. Por exemplo, Henrique Gregory claramente precisa de mudança, precisa semaforizar alguns pontos, precisa colocar mão única nas passagens ali no canteiro central, precisa de uma revitalização ali, está muito feia, a ciclovia mal sinalizada. Quanto a isso, todos nós estamos de acordo, né? Agora, mudanças de sentido e tal, colocação de mão única, por exemplo, na Salum, é uma questão sempre polêmica, sempre controversa. Vamos analisar com muita calma, não é? Vamos estudar, vamos ver algumas vias que precisam ser colocadas mão única, que não trazem já de antemão, né? De saída, nenhum prejuízo. Vamos com muita calma aqui. E eu estou à disposição, Gustavo, né? Vamos refletir sobre o que foi colocado, né, Paulo? Paulo Gulo, que é o nosso presidente do Sincomércio, vamos analisar, vamos meditar, vamos refletir e vamos trazer numa próxima reunião aí alguma coisa mais definida, tá bom? Queria agradecer então a todos pela oportunidade de estar aqui discutindo. E trânsito é isso, trânsito não é só técnica, trânsito também, como o professor Zweig bem colocou e o Gustavo, tem a questão cultural, a questão da economia e tal. Mas tenho certeza que nós vamos, no final do governo do prefeito Ayrton Garcia, ter um trânsito melhor aqui, né, na Vila Prado. Eu acredito que o que fica... Nós fizemos uma primeira audiência aqui hoje, né? Nós temos também que ouvir os comerciantes que, infelizmente, por falta de comunicação, eu não tinha conhecimento que o comércio iria abrir hoje, né? Então nós faremos uma reunião com os comerciantes e depois eu proponho para aqui que depois nós façamos uma última reunião para fechar todas as questões que foram apontadas. Essa audiência pública é o primeiro passo. Eu acredito que essa conversa ela tem que caminhar para que nada seja feito precipitadamente e sem ouvir a população. Eu acredito que o que é importante é escutar os moradores, os comerciantes, né, e as pessoas que consomem e que trabalham aqui no bairro. Eu sou vereador hoje, mas eu posso ser, daqui 4 anos, pode ser que eu não seja. O Coca é secretário e a função pública passa, mas os moradores permanecem no bairro, o comércio continua no bairro. Então a nossa preocupação é sempre dar ouvido para vocês, tá? E que essa ela não foi a primeira e a última. Essa é a primeira de muitas discussões que faremos até que nós batamos o martelo, até que o Coca fala, não, o projeto ideal para Vila Prado é esse. Quero agradecer a presença de todos na noite de hoje e que nas próximas reuniões que nós formos fazer, que tenhamos mais gente, né? Como eu falei para vocês, os recursos para divulgação, eu tive a colaboração da imprensa que divulgou, o carro de som e a panfletagem eu pus no meu bolso e não reclamo, não é uma reclamação, é só então por isso que não houve tanta divulgação nas ruas, né? Mas eu queria agradecer aqui também a imprensa que trabalhou muito bem. Nós tivemos o Luiz, o Jefferson, a Rádio Sanca, tivemos também aqui a IPTV, então o Jairo da Globo e outras rádios que fizeram, e o Chicão da Pop. Então as rádios ajudaram na divulgação, tá bom? Obrigado a todos. Então eu encerro aqui a audiência pública. Tenham todos uma boa noite e um ótimo final de semana.